Olá, pessoal. Estamos aqui gravando mais uma edição, certo? Trazendo mais um artigo para todos vocês. E hoje vamos falar sobre a questão que todo mundo vai concordar, vai dizer que é verdade, que homem pensa mesmo. Gente, os homens pensam mais em sexo que as mulheres. A maioria das mulheres vai dizer que sim. Bom, é tido como senso comum pensar que sexo é um assunto mais presente na vida dos homens, não é verdade? É imaginar que os homens falam mais sobre o tema, que pensam mais nisso, e consequentemente, por pensarem mais, eles fazem mais. A realidade é que os homens, por possuírem, né, seu órgão genital é externo, eles são acostumados desde cedo, desde criança, a ver esse órgão, a identificar que aquele órgão é parte de sua constituição natural. Então, para o homem, ele cresce, né, vendo que é bem natural. É tanto que tem homens que, para eles, tanto faz estar com roupa ou sem roupa, eles não ligam muito. É o hábito, né? Desde criança, eles aprendem que é bem natural. Então, cotidianamente, é, eles manipulam o órgão no movimento de urinar, acompanham seu desenvolvimento desde a infância, fazem brincadeiras de comparação, de tamanhos e até mesmo, quem nunca viu, duas crianças competindo ali, fazendo xixi, inventando uma competição para quem iria esguichar o xixi mais longe. Às vezes as mães pegam as crianças com essas brincadeiras. Então, gente, o homem, ele não é que ele pense mais em sexo que a mulher. É que a criação do homem, ela teve um diferencial que era natural, que ele tinha que praticar, que ele tinha desde cedo, o homem já começava a ir nessa prática. Então, a diferença entre feminino e masculino, sim, a diferença é que, como eu falei, é a criação, é os ensinamentos, é a educação sexual que eles tiveram. O universo feminino é completamente oposto. Então, começa logo pelo biotipo da mulher. Seu órgão genital é interno, diferente do homem. Não é necessário manipular, para se movimentar naquele momento que vai urinar. Então, as meninas não costumam olhar para as vúvulas, né? Uma das outras, às vezes a descoberta de algumas funcionalidades do seu sistema acontece apenas quando elas ficam mocinhas, né? Como as pessoas falam, no período que elas têm a primeira menstruação, elas percebem que a coisa vai mudando. Então, tem diferenças biológicas também, dadas as diferenças biológicas, certo? Temos também muita interferência cultural na criação de meninas e meninos, tá bom? Houve uma época que as mães que orientavam suas filhas, então, elas também, naquela época, a orientação era bem rígida, as mulheres não podiam muito falar sobre sexo, elas eram ensinadas que o sexo era só um ato de reprodução. Você ia lá, deitava com o esposo para ter filhos e ponto. As mulheres não eram ensinadas a sentir o prazer. Então, já na criação masculina, havia a prática de pais que levavam seus filhos para terem a primeira experiência sexual em prostíbulos, certo? Eles acreditavam que assim seus filhos seriam completos, teriam uma boa experiência sexual. Óbvio, né, que se eles levavam até lá porque eles praticavam sexo com as mulheres lá também. E daí eles achavam, essa é uma opinião minha. Então, nossa, se eles praticavam com elas, eles queriam também que seus filhos aprendessem e aprendessem com pessoas que para eles sabiam tudo, entende? E eles queriam mostrar aos filhos como se fazer sexo. Então, desde a antiguidade, os meninos foram empurrados para a prática.
Os dois comportamentos foram permeados por certa dose de medo, tá? Né, da parte das mães, e falhas de informação da parte dos pais também, e informação também das mães, que eu acredito que não tinham tanta informação naquela época. Então, foi isso, acabavam apresentando a sexualidade tanto para as meninas como para os meninos de maneira distorcida. As meninas aprendiam que sexo era algo sujo, impuro, que não deveria ser relacionado de forma alguma com o prazer. Se elas sentissem prazer na hora do sexo, elas estavam pecando, elas eram sujas, impuras. Então, a mulher cresceu com esse pensamento de geração em geração. Com tudo isso, a mulher passou por gerações e gerações sendo proibida de permitir-se se entregar, se envolver totalmente na relação com o parceiro. Então, crendo, né, como eu já falei, que sua função dentro do sexo era restritamente procriativa, o que era reservado apenas para homem, o benefício do prazer e satisfação no ato sexual. O homem, ele foi ensinado desde a antiguidade que era necessário ele provar do sexo, sentir prazer, se satisfazer, e a mulher não. Bom, gente, é de fundamental importância, certo? Realizar uma educação sexual de qualidade para que mudanças estruturais sejam vistas em todos os âmbitos da sociedade. Hoje em dia, essa questão do sexo vai se perdendo, porque a criança cresce e os pais já não falam muito sobre isso, já não orientam muito. Então, elas vão crescendo e aprendem a orientação sexual na internet, com um colega. E, na maioria das vezes, né, elas aprendem fazer algo diferente daquilo que não era para elas estarem fazendo. Então, a geração de hoje aprende muita coisa. Os pais, nós deixamos muito a desejar, porque na maioria das vezes temos vergonha de falar sobre determinados assuntos e fica bem difícil trazer uma educação sexual de qualidade, não é verdade? Mas a gente fica por aqui e espero que vocês acompanhem outros vídeos e possam aí, né, quebrar esse tabu que sexo é feio, é impuro. Gente, depende, tá? A gente vai conversando e vai falando sobre isso. Mas há uma necessidade, sim, principalmente na atualidade, nessa geração, de falar sobre isso, de mostrar, certo? O outro lado da moeda, porque até então as pessoas estão aprendendo de formas erradas, proibidas, estão aprendendo uma cultura que na maioria das vezes não faz parte nem do meio em que eles vivem, tá bom? Então fica aí com esse pensamento, reflete aí e acompanha aí as nossas histórias, os nossos artigos, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe sua vida.